Existe uma planta que destrói o conceito de fome. Ela produz alimento durante 12 meses por ano. Cada parte dela é comestível. Por 30.000 anos, essa foi a despensa da humanidade. Antes de existirem supermercados, antes de existirem monoculturas, antes de existirem fronteiras agrícolas, seres humanos dependiam desse sistema perene de abundância. Não como curiosidade, mas como base alimentar. Ele crescia sozinho, regenerava o solo e retornava alimento ano após ano, sem exigir replantio constante. E ainda assim, hoje essa planta é chamada de problema. O que aconteceu não foi um acidente isolado. Foi uma substituição lenta e sistemática. Nós trocamos um sistema perene de abundância por lavouras anuais que exigem aração constante, fertilizantes sintéticos e grandes volumes de água. Em vez de trabalhar com ciclos naturais longos, passamos a depender de colheitas frágeis, que precisam ser refeitas todos os anos. E chamamos a planta mais útil da história de uma erva daninha. Essa mudança não ocorreu porque o novo sistema era mais nutritivo. O milho, por exemplo, tornou-se dominante não por oferecer mais alimento por área, mas por se encaixar melhor em modelos industriais. Ele cresce rápido, pode ser mecanizado e responde bem a fertilizantes. Mas quando analisamos a produção real de alimento, a comparação se torna desconfortável. Essa planta produz mais comida por hectare do que o milho. Em termos de densidade energética, ela entrega até 10 vezes mais amido por hectare do que batatas. Em condições ideais, pode gerar cerca de 6.400 quilos de farinha por hectare. Esses números não vêm de projeções modernas otimistas. Eles vêm de medições históricas e agronômicas, ignoradas por não se encaixarem no modelo dominante. O que torna esse sistema ainda mais perturbador é sua totalidade. Raiz, broto, pólen, semente, tudo pode ser utilizado. Não há resíduos inúteis. Cada parte cumpre uma função alimentar medicinal ou estrutural. Em um mundo obcecado por eficiência, esse nível de aproveitamento deveria ser celebrado. Em vez disso, foi descartado. Isso não era uma erva daninha. Isso era infraestrutura. Mas infraestrutura que se regenera sozinha representa uma ameaça a qualquer economia construída sobre escassez. Um sistema alimentar que não exige replantio anual, que melhora o solo com o tempo e que reduz a necessidade de insumos externos, enfraquece cadeias inteiras de dependência econômica. É por isso que a narrativa mudou. A planta deixou de ser vista como solução e passou a ser tratada como invasora. Não porque causasse danos reais, mas porque competia com lavouras comerciais dependentes de intervenção constante. O rótulo de problema justificou sua remoção, sua pulverização química e sua erradicação sistemática. Hoje pulverizamos a solução para proteger o problema. Essa é a base da história. Não sobre uma planta esquecida por acaso, mas sobre uma escolha estrutural. Uma escolha que privilegiou controle, padronização e escassez, fabricada em vez de resiliência, diversidade e abundância natural. E entender essa escolha é o primeiro passo para compreender por que sistemas tão eficientes foram apagados quase sem deixar rastros. Muito antes da agricultura organizada, muito antes de campos arados e cercas, os seres humanos dependiam de sistemas naturais perenes para sobreviver. A ideia de plantar e colher uma única espécie em grandes áreas é extremamente recente na linha do tempo humana. Durante dezenas de milhares de anos, a alimentação veio de paisagens diversas, resilientes e autorregenerativas. Essa planta fazia parte desse sistema. Não como complemento ocasional, mas como fonte central de energia. Evidências arqueológicas indicam que populações humanas coletavam, processavam e armazenavam seus produtos muito antes do surgimento de grãos anuais, como trigo ou milho. A constância era a chave. Em vez de depender de uma única colheita anual, esse sistema fornecia alimento em diferentes épocas do ano, reduzindo o risco de fome. A arqueobotânica moderna ajuda a entender por quê. Plantas perenes desenvolvem sistemas radiculares profundos, capazes de acessar água e nutrientes inacessíveis às culturas anuais.
Isso as torna menos vulneráveis a secas geadas tardias e variações climáticas. Em termos de sobrevivência, isso significa estabilidade. Não abundância momentânea, mas segurança ao longo do tempo. Além disso, o processamento dessa planta não exigia tecnologia complexa. Suas raízes podiam ser transformadas em farinha rica em amido, com métodos simples transmitidos oralmente. Esse tipo de alimento era fácil de secar, armazenar e transportar em pequenas quantidades, o que permitia mobilidade, uma característica essencial para sociedades pré-agrícolas. O impacto nutricional também era significativo. Dietas baseadas apenas em caça são energeticamente instáveis. A inclusão de fontes vegetais densas em carboidratos permite maior previsibilidade calórica, especialmente para mulheres grávidas, crianças e idosos. Sistemas alimentares que combinavam caça, coleta e plantas perenes ofereciam vantagem evolutiva clara. Com o passar do tempo, comunidades começaram a modificar levemente o ambiente para favorecer essas plantas. Não era agricultura intensiva, mas manejo. Limpeza seletiva, proteção contra herbívoros e incentivo à regeneração natural. Esse tipo de interação aumentava a produtividade sem romper o equilíbrio do ecossistema. Esse detalhe é crucial. O sistema não exigia dominação total da paisagem. Ele funcionava integrado à floresta, mantendo biodiversidade e fertilidade do solo. Ao contrário de monoculturas anuais, que esgotam rapidamente os nutrientes e exigem correções constantes, sistemas perenes acumulam matéria orgânica ao longo dos anos. Quando olhamos para a história profunda da humanidade, a pergunta inevitável surge: se esse sistema funcionou por 30.000 anos, alimentando populações inteiras, sem colapsar o ambiente porque foi abandonado tão rapidamente, a resposta não está em eficiência alimentar. Está em controle. A transição para a agricultura anual permitiu delimitar terras, armazenar excedentes concentrados e centralizar poder. Grãos anuais eram mais fáceis de taxar, estocar e controlar politicamente. Sistemas perenes e dispersos ofereciam alimento, mas não obediência estrutural. Essa diferença moldou civilizações inteiras. A partir desse ponto, a história deixa de ser apenas botânica. Ela se torna social, econômica e política. Porque o que escolhemos plantar determina não apenas o que comemos, mas como nos organizamos. E essa planta, tão eficiente quanto invisível, hoje representava um modelo de abundância que não se encaixava em estruturas centralizadas. A transição dos sistemas perenes para a agricultura anual não aconteceu porque o novo modelo era biologicamente superior. Ela aconteceu porque era mais fácil de controlar. Plantar, colher e replantar todos os anos cria um ciclo previsível, mensurável e, acima de tudo, dependente. Dependente de sementes, de ferramentas de fertilidade artificialmente mantida. Plantas perenes não funcionam assim. Elas crescem lentamente, constroem solo ao longo do tempo e retornam colheitas, sem exigir recomeços constantes. Para ecossistemas, isso é uma vantagem. Para sistemas econômicos baseados em produção anual, isso é um problema. Com a expansão da agricultura intensiva, vastas áreas foram convertidas em campos arados. A aração profunda destrói estruturas naturais do solo, libera carbono armazenado e aumenta a erosão. Estudos modernos indicam que práticas agrícolas convencionais são responsáveis por perdas significativas de solo fértil a cada ano, muitas vezes em taxas muito superiores à capacidade natural de regeneração. Ao substituir sistemas perenes por culturas anuais, criamos um paradoxo. Produzimos grandes volumes em curto prazo, mas degradamos a base que sustenta essa produção. O resultado é um ciclo de dependência crescente. Solos empobrecidos exigem fertilizantes. Fertilizantes alteram a microbiologia. Pragas se tornam mais frequentes. Mais pesticidas são aplicados. O sistema se sustenta apenas com intervenção contínua. Em contraste, sistemas perenes funcionam como infraestrutura viva. Raízes profundas estabilizam o solo, aumentam a infiltração de água e alimentam redes microbianas complexas. Pesquisas em agroecologia mostram que sistemas com cobertura permanente
e plantas perenes retêm mais carbono, reduzem a necessidade de irrigação e apresentam maior resiliência a eventos climáticos extremos. O dado mais desconfortável é que essa planta específica rotulada como problema entrega produtividade comparável e, em muitos casos, superior, sem exigir esse nível de destruição. Ao produzir alimento continuamente, ela elimina a necessidade de replantio anual. Ao regenerar o solo, reduz custos ambientais invisíveis que raramente entram na conta econômica. Mas esses benefícios não aparecem em relatórios trimestrais. Eles se acumulam ao longo de décadas, e sistemas baseados em retornos rápidos raramente valorizam processos lentos, mesmo quando são mais eficientes no longo prazo. A consequência dessa substituição vai além do campo. A agricultura anual moldou dietas, economias e políticas. Ela concentrou a produção em poucas culturas globais, reduzindo drasticamente a diversidade alimentar. Hoje, a maior parte das calorias humanas vem de um número surpreendentemente pequeno de espécies. Essa homogeneização aumenta riscos sistêmicos. Quando uma praga, doença ou choque climático atinge uma dessas culturas dominantes, o impacto é global. Sistemas perenes e diversos distribuem risco. Eles não eliminam falhas, mas evitam colapsos totais. Ignorar essa diferença não é apenas uma escolha técnica, é uma aposta perigosa. O mais irônico é que, enquanto investimos bilhões em tecnologias para mitigar problemas criados pela agricultura anual, soluções baseadas em plantas perenes continuam sendo tratadas como curiosidades marginais. Não porque não funcionem, mas porque não se encaixam na lógica de substituição constante. E é aqui que a história começa a revelar seu núcleo. Não estamos lidando com uma simples preferência agrícola. Estamos lidando com uma estrutura que recompensa a escassez fabricada e penaliza a abundância regenerativa. Entender essa lógica é essencial para compreender por que uma planta capaz de produzir mais alimento do que o milho acabou sendo chamada de problema. O momento decisivo não foi quando essa planta deixou de ser útil. Foi quando ela passou a ser rotulada. A palavra erva daninha não descreve uma característica biológica. Ela descreve um conflito de interesses. Uma planta só se torna daninha quando cresce onde o sistema não a quer. Com a consolidação da agricultura anual, qualquer espécie que competisse com culturas comerciais passou a ser vista como ameaça. Não importava se produzia alimento, regenerava o solo ou sustentava ecossistemas locais. Se atrapalhava a eficiência do campo arado, precisava ser removida. A lógica era simples uniformidade acima de tudo. Políticas agrícolas do século XX reforçaram essa visão. Programas de subsídio passaram a favorecer poucas culturas específicas, enquanto plantas perenes e sistemas mistos ficaram fora das estatísticas oficiais. O que não era medido não existia. O que não existia não recebia apoio. E o que não recebia apoio acabava desaparecendo. A classificação como erva daninha teve consequências práticas imediatas. Ela justificou o uso de herbicidas, a limpeza química de campos e a erradicação sistemática de plantas que antes eram parte do ambiente produtivo. Em muitos casos, agricultores eram incentivados financeiramente a eliminar essas espécies para manter acesso a subsídios. Esse processo não exigiu conspiração. Ele funcionou por alinhamento de incentivos. O agricultor que seguia o modelo dominante recebia apoio. O que experimentava sistemas alternativos assumia riscos sozinho. Com o tempo, a diversidade desapareceu não por proibição explícita, mas por abandono forçado. Dados históricos mostram que, à medida que herbicidas se tornaram mais comuns, a presença dessa planta em áreas agrícolas caiu drasticamente. Ao mesmo tempo, aumentou a dependência de insumos externos. O paradoxo é evidente: eliminamos uma planta que produzia alimento e regenerava o solo para substituí-la por culturas que exigem intervenção constante. A linguagem teve papel central nesse processo. Chamar algo de problema molda a percepção coletiva. Uma planta que antes era vista como recurso passou a ser percebida como obstáculo.
Esse deslocamento semântico facilitou ações que em outro contexto pareceriam irracionais. O mais inquietante é que esse padrão se repete. Sempre que uma solução reduz dependência, ela tende a ser marginalizada. Sistemas que funcionam sem compras recorrentes não geram cadeias de lucro previsíveis, e o que não gera lucro previsível raramente é promovido. Essa planta não foi esquecida por ignorância. Ela foi apagada por incompatibilidade. Incompatibilidade com políticas desenhadas para a produção anual, com modelos econômicos baseados em insumos e com uma narrativa que confunde controle com eficiência. Ao rotular a solução como problema, o sistema protegeu a si mesmo. E essa estratégia é extremamente eficaz porque não parece violenta. Ela parece racional, parece científica, mas seus efeitos são profundos e duradouros. Com o passar das décadas, o resultado ficou claro. Solos mais frágeis, menos diversidade, mais dependência. Tudo isso enquanto uma infraestrutura viva, capaz de produzir mais alimento do que o milho, era pulverizada e esquecida à margem dos campos. Hoje, as consequências dessa escolha estrutural são impossíveis de ignorar. A agricultura anual intensiva sustenta grandes volumes de produção, mas ao custo de uma fragilidade crescente. Solos degradados, dependência extrema de fertilizantes sintéticos e cadeias de abastecimento longas tornaram o sistema vulnerável a choques climáticos, energéticos e políticos. Relatórios recentes mostram que uma parcela significativa dos solos agrícolas do mundo perdeu grande parte de sua matéria orgânica original. Isso reduz a capacidade de retenção de água, aumenta a erosão e diminui a produtividade ao longo do tempo. Para compensar, aplicam-se mais insumos. O ciclo se repete: mais custo, menos resiliência. Ao mesmo tempo, crises alimentares locais e globais expõem um paradoxo inquietante. Produzimos calorias suficientes para alimentar a população mundial, mas falhamos em garantir estabilidade e nutrição adequada. Eventos extremos interrompem cadeias logísticas. Preços disparam. Regiões inteiras tornam-se dependentes de importações frágeis. O sistema funciona apenas enquanto tudo corre perfeitamente. É nesse contexto que cientistas, agricultores e ecologistas voltam a olhar para sistemas perenes. Não por nostalgia, mas por pragmatismo. Plantas que produzem alimento continuamente regeneram o solo e exigem menos intervenção, tornam-se estrategicamente relevantes. O que antes era tratado como problema começa a ser reavaliado como infraestrutura esquecida. Pesquisas contemporâneas em agroflorestas e agricultura regenerativa mostram ganhos consistentes em estabilidade de produção quando plantas perenes são integradas ao sistema. Menor necessidade de irrigação, maior diversidade biológica, melhor resistência a pragas sem uso intensivo de químicos. Esses resultados não aparecem de um dia para o outro, mas se acumulam com o tempo. O mais significativo é que essa planta específica capaz de produzir mais alimento do que o milho se encaixa perfeitamente nesse modelo. Ela não compete com culturas anuais em curto prazo. Ela complementa e estabiliza. Mas essa lógica exige mudança de mentalidade. Exige aceitar que nem toda eficiência pode ser medida por colheitas anuais. Em comunidades que começam a reintroduzir sistemas perenes, observa-se algo curioso. A necessidade de intervenção diminui. O solo melhora. A previsibilidade aumenta. Isso reduz riscos financeiros para agricultores, algo raramente considerado em análises puramente produtivistas. Ainda assim, a resistência persiste. Infraestruturas agrícolas, políticas públicas e cadeias de suprimento foram desenhadas para um único modelo. Mudar esse modelo exige mais do que provas científicas. Exige vontade de revisar prioridades profundamente enraizadas. A redescoberta dessa planta revela algo maior do que uma solução agrícola. Ela expõe o custo oculto de decisões tomadas décadas atrás. Decisões que priorizaram controle imediato em detrimento de resiliência de longo prazo. Decisões que transformaram abundância regenerativa em escassez administrada. À medida que crises se acumulam, a pergunta deixa de ser se podemos continuar assim.
A pergunta passa a ser por quanto tempo? E diante dessa pergunta, sistemas capazes de produzir alimento continuamente sem degradar a base natural deixam de ser curiosidades e passam a ser opções estratégicas. Essa mudança de perspectiva prepara o terreno para o desfecho da história. Porque compreender o que foi apagado é apenas metade do caminho. A outra metade é decidir o que fazemos com esse conhecimento agora. No final, esta história não trata de uma planta esquecida por acaso. Trata de um sistema que escolheu ignorar qualquer coisa que não pudesse ser controlada, padronizada e explorada em ciclos curtos. Quando olhamos para trás, fica claro que a decisão de abandonar sistemas perenes não foi baseada em nutrição, sustentabilidade ou resiliência. Foi baseada em conveniência econômica. Essa planta não desapareceu porque falhou. Ela desapareceu porque funcionava bem demais fora da lógica dominante. Um sistema alimentar perene que se regenera sozinho representa uma ameaça direta a uma economia construída sobre escassez. Ele reduz a necessidade de replantio constante, diminui a dependência de insumos externos e enfraquece cadeias de lucro baseadas em substituição contínua. Por isso, o rótulo foi necessário. Chamá-la de erva daninha não descrevia o que ela era, mas o que ela representava. Uma infraestrutura viva que produzia alimento sem pedir permissão. Uma solução que não podia ser facilmente tributada, patenteada ou vendida em pacotes anuais. Nós não esquecemos essa planta. Nós a apagamos. Esse apagamento não exigiu violência visível. Bastou alinhar políticas, subsídios e narrativas. Bastou ensinar gerações inteiras a enxergar abundância como problema e controle como virtude. O resultado foi um sistema frágil, altamente produtivo no curto prazo, mas vulnerável a qualquer ruptura. Hoje, quando enfrentamos crises alimentares, climáticas e energéticas simultâneas, essa escolha começa a cobrar seu preço. Solos degradados exigem correções constantes, cadeias longas falham sob pressão. A dependência se torna risco. Enquanto isso, a solução continua ali crescendo silenciosamente, onde não foi totalmente erradicada. Em margens de florestas, em áreas negligenciadas, em solos que nunca foram completamente dominados. Ela não precisa ser reinventada, precisa ser reconhecida. Isso não significa abandonar toda a agricultura moderna. Significa reavaliar critérios. Em vez de perguntar apenas quanto uma cultura produz em uma única estação, precisamos perguntar quanto ela sustenta ao longo do tempo. Em vez de medir eficiência apenas em toneladas imediatas, precisamos considerar estabilidade, regeneração e autonomia. A história mostra que sistemas verdadeiramente resilientes raramente são os mais visíveis. Eles operam em segundo plano fortalecendo a base, enquanto outras estruturas parecem brilhar. Quando essas estruturas falham, é a base que permanece. Esta planta não era uma erva daninha. Era infraestrutura. E a pergunta que fica não é se ela pode voltar. A pergunta é: quantas outras soluções semelhantes continuam sendo tratadas como problemas simplesmente porque não se encaixam em um modelo que depende de escassez para sobreviver?